Gente, boa noite, paz do Senhor, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual momento do seu dia você está vendo esse podcast, mas independente do horário, receba aqui minhas saudações, meu cumprimento. Vocês estão bem? Eu espero que sim, que Deus possa te abençoar, te direcionar no dia chamado hoje, que Deus possa abençoar não só você, mas toda a sua casa, sua família, os seus, tudo aquilo que você chama de meu, que Deus possa abençoar e fazer prosperar. Estava com saudade de vocês, eu tenho certeza que vocês também estavam com saudade da gente, mas nós iniciamos, estamos já findando o ano, mas nesses últimos 2 meses, o penúltimo mês, a gente está dando uma alavancada no nosso podcast e você faz parte disso. Eu quero, antes de tudo, te agradecer a você que nos acompanha, a você que nos dá a disponibilidade de adentrar na sua casa, seja através de um aparelho eletrônico, de uma televisão, de um smartphone, notebook, aonde você estiver assistindo esse podcast. Muito obrigado, tá bom? A Deus a honra, a Deus a glória e a Deus todo louvor. Está comigo um convidado bastante especial. Vocês não fazem ideia de quem está aqui, mas logo logo eu vou apresentar. Calma, vou deixar vocês um pouco curiosos. Eu quero agradecer a Deus e, em segundo lugar, eu agradeço a minha equipe, agradeço ao Thiago, ao Leandro. Como vocês já sabem, que eu sempre faço questão em dizer, não é somente chegar aqui e sair falando, sair gravando, não é. Quem dera se fosse, mas existem os bastidores, existe uma equipe, existe um trabalho que é ordenado, todo mundo junto, num só compasso, numa só harmonia, e eles têm segurado um na minha esquerda, um na minha direita, e nós estamos fazendo uma obra tremenda, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero agradecer desde já a todos os cooperadores, a cada pessoa que tem segmento, acho que não tem, aos cooperadores anônimos. Eu quero agradecer a todos os colaboradores, todos os cooperadores que entendem o projeto, que entendem a obra e plantam as suas sementes para que isso aqui possa estar acontecendo. Eu quero agradecer desde já ao meu amigo Fred, rei do açaí de Copacabana, meu amigo. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Eu quero agradecer a Kelly e o Jorge, que vende batata frita lá na Praça da Guilherme. Você que tem seus filhos, quer colocar seus filhos para correr na Praça da Guilherme, aos seus brinquedos, a Kelly e o Jorge estará te esperando para te receber. Eu quero agradecer também a equipe do Bar Luciano, ao Depósito de Bebida Luciano, que tem sempre abençoado esse projeto. Meu irmão, muito obrigado, que Deus possa te abençoar. Eu agradeço desde já também a Vanessa e Monique, dona dos cosméticos, tem tomado conta de Padre Miguel, minhas mães na fé. Eu amo vocês, eu amo a família Torquato, tá bom? Eu quero agradecer também a Naná Modas, que é responsável do segmento feminino. Naná, que Deus possa te abençoar, minha amiga. É um prazer sempre contar com você. Eu agradeço também minha digníssima esposa, não posso deixar de falar dela, responsável da moda infantil, trajes infantis. Meu amor, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Vou dar uma olhada aqui para eu não esquecer. Eu quero agradecer também a Pizzaria Pai Filho, que sempre tem nos abençoado, sempre tem colaborado conosco. A pizzaria melhor de Padre Miguel. Se você não conhece, você precisa conhecer, porque você está perdendo. Eu agradeço também ao Paulo Torres, que o Paulo, eu fico difícil falar do Paulo, porque o Paulo mexe com tudo. O Paulo mexe com o drywall, mexe com o ar-condicionado, mexe... Paulo, você é 1001 utilidades, mas que Deus possa continuar te abençoando. Chegamos ao fim da apresentação dos nossos patrocinadores e eu quero agora apresentar o nosso convidado. Eu sei que você já está curioso. Você já está curioso, mas calma, vou apresentar já. Eu quero apresentar e eu quero que receba com palmas. Thiago, por favor, me ajuda aí. Receba com palmas nosso pastor, nosso amigo, nosso reverendo, nosso bispo, pastor Daniel Nascimento. Receba com palmas. Receba com palmas. Gente querida, gente abençoada, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. É uma honra poder fazer parte desse podcast, né, aqui com meus amigos Thiago, o Augusto, receber esse convite, né, para estar aqui hoje. E eu quero louvar a Deus pela vida desses amigos queridos que o céu me apresentou. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus ele une propósito. Então, tenho certeza que vem muita coisa boa. Aleluia. E aguarde aí, Aleluia. Porque vai tremer. Deus abençoe. Deus, quando quer nos abençoar, ele apresenta pessoas, né, irmão? É verdade. Às vezes a gente pensa que as bênçãos de Deus é nos dar coisas, mas não. Sim. Deus, quando quer nos abençoar, ele apresenta pessoas. Eu quero te agradecer. Glória a Deus, tamo junto. Muito obrigado, irmão, por me dar essa honra, essa disponibilidade de se fazer presente no podcast. Falei pro Daniel aqui que existia um podcast antes dele pisar e acontecerá um novo podcast porque ele é o responsável do divisor de águas. Pastor, é uma honra. É uma honra te ter aqui. Honra tá? minha. Fica à vontade.
tá Glória bom? a Deus. Tenho certeza que Deus vai tocar esse barco e a gente vai alcançar o objetivo. Eu vou contar uma coisa pro senhor. O senhor não, né? A gente tem quase a mesma idade. Mas eu acho que eu nunca te contei isso. A primeira vez que eu presenciei uma pregação sua foi lá na igreja. Meu Deus. Lá na igreja. E é uma situação muito engraçada. Eu tava conversando até com a minha irmã Caroline. Por quê? Eu tinha saído do quartel em 2021. Eu saí do quartel e eu sempre pedi ao Senhor para abrir uma porta para mim voltar para a área militar novamente. Sempre foi o meu sonho profissional, eu voltar para uma área militar. E eu sempre estava orando. Mas sabe quando você não tem a resposta de Deus para aquela situação? Eu não vou falar que o céu ficou vermelho nem ficou verde, mas o céu ficou em sinal de amarelo. O céu ficou em espera. E eu fiquei orando para aquela situação durante 1 ano, pastor. Meu Deus. Durante 1 ano e o Senhor não falava nada. Todas as causas que eu colocava na mesa, que eu entregava no altar do Senhor, o Senhor me respondia. Mas aquela causa, o Senhor não me respondia. E numa pregação que você fez lá na igreja, e eu tava na portaria como obreiro, não sei se você vai lembrar desse dia. Lembro. E eu tô, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E no momento que parecia que tu ia acabar a pregação, que tu ia entregar o microfone, tu virou. E tu veio na minha direção. Meu Deus. Já rajando em língua. E tu falou tudo que eu tava esperando o céu falar durante 1 ano. Glória a Deus. Durante 1 ano. Ali você foi muito usado. Foi ali que eu comecei a respeitar, né, o teu ministério. Glória a Deus. Eu já te conhecia através do Victor Souza, através do Renan, através de amigos, né? Mas ali eu comecei eu falei, caraca, cara, eu quero esse cara como amigo. Eu falei, eu quero esse Glória cara na minha vida. Porque durante 1 ano, eu fiquei esperando uma resposta de Deus durante 1 ano. Meu Deus. Eu vi que Deus não falou não, mas Deus também não falou sim. Eu falei, alguma hora o Senhor vai falar. E através daquela pregação, o Senhor, tu virou ali, irmão, e tu veio já falando e o resto é história. Mas eu agradeço Glória a Deus. Pelo seu ministério. Conta pra gente, quanto tempo de ministério já, pastor? Gente, já tenho 25 anos de ministério. Comecei desde novo. A idade primeiro. A minha idade? Pode revelar a idade? Ai, mistério. Tô com 30 anos hoje, irmão? Graças a Deus. Cara, aí, vou te falar, eu te dou 25, tá? Sério? Eu te dou 25, tá bem. Pensei que ia me dar 18. Tá morando longe da praia. Tá? Tô perto. 30 anos, irmão. 30 anos de idade já. Comecei meu ministério bem novo, né? Comecei meu ministério desde o ventre da minha mãe, na verdade, Sim. né? Nunca me afastei, nunca desviei, nunca fugi da presença do Senhor Jesus Cristo. Foi uma decisão, uma atitude minha mesmo, de estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Com 11 anos de idade, eu tomei a decisão de me batizar, de descer as águas. Bom, excelente. Com 11 anos de idade. E eu ouvi uma pessoa, olhou para mim e falou assim, você é tão novo, com 11 anos de idade, vai se batizar, eu não dou 1 mês para você poder se desviar. Meu Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, estou de pé até hoje. Aleluia. Para a glória de Deus. Aleluia. Imagina essa pessoa que falou. É. Olhando e vendo. Sim. Porque tem que ver. Contra frutos não há argumento, Não há né, argumento, é Às verdade. vezes alguém pode falar da atitude que nós vamos tomar. Verdade. Mas quando vê a gente frutificar, não tem mais como Verdade. falar. Eu nunca me desviei. Aleluia. Nunca bebi. Nunca nem experimentei uma bebida alcoólica. Nunca fumei, nada. Tudo que você possa imaginar assim. Nada já bem E, do ventre mesmo. e a gente que tem... Eu tenho 28. Pertinho da próxima. Tamo perto. Mas para nossa geração, isso é um privilégio. Glória a Deus. Não é um homem que nunca bebeu, nunca usou nenhum tipo de droga, tá no altar e nunca resolveu sair por decisão própria, porque Sim. a gente sabe que proposta vem. Muito. Todas as vezes muito. que Deus coloca um propósito no nosso caminho, o adversário sempre vai apresentar uma proposta, vai querer igualar a promessa, mas isso é um privilégio. Irmão, sobre ser pastor, como é que com essa pouca idade, mas eu entendo que experiência e maturidade ela não é atrelada a número de idade, né? Experiência e maturidade ela é atrelada com as nossas vivências, né? Com nossos aprendizados, com as cicatrizes que nós temos. E como é que com 30 anos, que eu sei que você já dirige uma igreja, você já é pastor presidente de uma igreja, Sim. como é que é isso aí? Então, eu costumo dizer que ministério não é vocação.
Ministério é chamada de Deus. Então acredito que quando Deus ele confiou o ministério, né, a igreja pentecostal Fruto da Promessa, a qual hoje eu pastorei, lidero, sou pastor presidente desse ministério, acredito que o Senhor ele confiou essa boa obra nas minhas mãos. A caminhada é dolorosa, espinhosa demais, muito ataque, muito levante. Sofri demais no começo, muito, porque muitos começaram a me julgar, poxa, mas é novo, A falta da credibilidade, podemos dizer assim. É novo, é jovem, não vai aguentar o rebanho, como é que vai dar conta das ovelhas e tudo mais. Mas eu agarrei a promessa, eu abracei a promessa, ouvi a voz de Deus e me dediquei mais e mais na obra do Senhor Jesus Cristo. E para a glória de Deus estou aí até hoje. Eu falo com a Pâmela que o primeiro a acreditar naquilo que Deus tem conosco somos nós mesmos. É verdade. Né? Se Deus quisesse falar para todo mundo, Deus usaria um microfone, uma caixa de som e falaria para todo mundo. Verdade. Mas quando Deus fala no pé do nosso ouvido, é porque o primeiro a acreditar naquilo que Deus está falando somos nós mesmos. Verdade. Porque se nós dependermos da credibilidade humana, da credibilidade de terceiros, da credibilidade de quem está ao nosso redor, aonde a gente vai chegar? Aonde a gente vai avançar? Né? E você é uma prova viva disso. E como é que você consegue manusear, podemos dizer assim, ministério, itinerância, a sua vida pessoal? Como é que você consegue administrar tudo e ainda dirigindo uma igreja? São quantos membros, irmão, mais ou menos? Já tô com uns 100 e poucos membros. Meu Deus. Uns 130. Meu Deus. 130 membros assim já ali. E o Senhor tem me dado força a cada dia para poder administrar, né, a igreja, o trabalho, a itinerância também, que a gente tá para lá e para cá, viajando para cima e para baixo, pregando nas igrejas. Sim. Mas para a glória de Deus, o Senhor tem dado força para administrar. A itinerância já acontece há muito tempo, irmão? Já acontece, já há bastante tempo já. Antes do ministério de ser pastor? Exatamente. Você foi consagrado com quantos anos? Eu fui consagrado com 21 anos de idade. 21 com anos de idade. 21 anos de idade. Então já é 9 anos pastoreando. A minha bispa, né, que é a bispa Elizabeth, já desde já eu quero mandar um beijão pra ela, um abraço pra ela, porque essa mulher de Deus, ela olhou pra mim, eu comecei meu ministério juntamente com ela, né, e aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, olha, Deus mandou, né, consagrar o Daniel com 21 anos de idade. Nisso eu tava ainda com 17 anos de idade ainda. Você era o que antes? Eu era missionário. Era missionário, fiz muita obra missionário, sempre entrei nas comunidades, sempre entrei nos hospitais, tudo isso com ela. E começava a orar nos lares, inclusive os lares que a gente entrava, a gente começava a orar o Salmo 91, que ela o Salmo 91. Eu ia chegar aí, eu quero chegar aí. E a gente orando, mas daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Sim. Mas assim, hoje, graças a Deus, eu com 20 anos de idade, Deus deu para ela, para poder me levantar, me consagrar a pastor. E ela deixou bem claro que o Senhor deu para ela que eu seria pastor itinerante. E hoje, para a glória de Deus, as promessas. E hoje você vê o cumprimento da palavra. Exatamente. Sua casa, irmão, sua casa sempre apoiou? A minha casa sempre apoiou. Sua casa sempre também foi uma casa cristã? Na verdade, a minha casa toda não são cristãos. Não são? Não, eu sou o primeiro. Você é o único da família? O único da família. Meu Deus. No começo, assim, eu posso dizer que foi muito difícil. Porque eu me lembro que dentro de casa, Augusto, eu chegava da igreja, chegava das agendas, e a minha mãe, ela muitas das vezes estava bêbada dentro de casa. E eu chegava, aquilo ali partiu meu coração, porque ninguém, né, na verdade, quer chegar da igreja, de outro lugar, e ver aquela situação ali. Sim. Muitas vezes eu passava na rua, e eu via a minha mãe ali na rua, ali no bar, bebendo, bêbada. Muitas vezes as pessoas batiam na minha porta, me chamavam para poder falar assim, vem buscar sua mãe tá bêbada, tua mãe tá torta. E eu ficava muito envergonhado, falava, Deus, não aceito isso, Deus, eu não aceito isso. E eu me lembro que uma vez eu estava vindo da igreja, cumprindo minha agenda com Deus, meu compromisso, e eu passei na rua e minha mãe estava no bar e ela estava muito bêbada. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Na hora eu passei, mas eu passei assim, sabe, que eu não queria cumprimentar, queria passar direto para que ela não me visse. Falei, tomara que minha mãe não me vê. E eu passei direto com a Bíblia, fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para o céu e falei, Senhor, a partir de hoje, se o Senhor não mudar o quadro da minha mãe, se o Senhor não der um basta nessa situação, eu vou parar meu ministério hoje. E nesse mesmo dia, na mesma hora, eu dobrei o joelho para falar com Deus e o Espírito Santo falou para mim, meu filho,
nunca diga basta, porque hoje eu entro para dar um basta nessa situação. Meu Deus. E no dia seguinte, a minha mãe ela acordou, né? No dia seguinte, minha mãe acordou e ela olhou para mim e falou assim: meu filho, a partir de hoje, mamãe nunca mais vai beber. Aleluia. E ali eu falei: Deus, o Senhor ouviu a minha oração. E dentro de uma semana, minha mãe ficou sem beber. Passou 2 semanas, minha mãe ficou sem beber. Passou 3 semanas, minha mãe não bebeu. Deu 1 mês, 2 meses, minha mãe não bebeu mais. E para a glória de Deus, minha mãe começou a caminhar. Meu Deus. Foi para a igreja. Aleluia. E para o nome do Senhor ser glorificado, minha mãe se batizou nas águas. Ganhei minha mãe para Jesus, a qual Satanás estava com uma fúria muito grande de ceifar a vida dela. Mas ele perdeu, foi derrotado. Aleluia. E o Senhor, ele entrou com providência na minha casa. Aleluia. Para a glória de Deus. Que testemunho lindo, irmão. Forte. Muitas das vezes a gente acha, em alguns cenários que a gente visualiza, a gente acha que muitas das vezes vai ser o pai ou a mãe que vai introduzir o filho no caminho. Verdade. Né? A gente espera isso da pessoa mais velha, que é a pessoa mais experiente, a pessoa mais madura, mas o teu testemunho prova que Deus não olha, como eu falei aqui, Deus não vai olhar a idade. Verdade. Deus vai procurar uma pessoa disponível. E ele achou disponibilidade do Daniel desde o seu crescimento. Verdade. Assim como ele achou em Samuel, né? Sim. Ele achou disponibilidade em sua vida desde o início e usou você para reverter o quadro daquela casa. Porque senão, irmão, se você não estivesse na igreja, infelizmente, muitas casas vivem isso em comunidade, você sabe. Exatamente. Que a mãe é de uma forma, o filho cresce na mesma forma, e assim a gente vai vendo que existe um mal hereditário, que vai avançando em geração. Então, quando a gente entende, tipo assim, isso aqui vai acabar em mim, de mim não ultrapassa, eu não quero que meu filho me veja assim, eu não quero que o filho do meu filho veja nós assim, né? Então você resolveu e entendeu, isso aqui acaba em mim. Exatamente. Né? E nem chegou a começar. Nem Graças a Deus. começar. Nem chegou a começar, mas todavia você já conseguiu reverter todo o quadro. Só existia mãe ou... Não, também tem meus irmãos também, né? Que moravam junto comigo e com a minha mãe. E depois da minha mãe veio outro processo, né? Porque é processo atrás de processo. A vida do crente. Mas é assim mesmo. E o meu irmão, ele era usuário de droga. E ele nunca ouviu falar de Jesus, não conhecia Jesus. Ele sempre me viu indo para a igreja, voltando da igreja. E eu me lembro que uma vez eu fui ministrar fora e me ligaram para poder falar assim, pastor, na verdade eu era missionário, né? Missionário, seu irmão acabou de vender aqui um notebook, venderam o seu notebook, foi o meu primeiro notebook que eu ganhei de uma pastora lá dos Estados Unidos. E aí eu ganhei esse notebook e eu era tão novo, então eu fiquei, né, emocionado, fiquei todo bobo com o notebook. Sim. Aí, o que acontece? Ele vendeu o notebook por R$5. Vendeu o notebook por R$5. E aí o rapaz falou assim, não, eu conheço o Daniel. Eu sei que o Daniel é homem de Deus, é trabalhador, vou devolver. Aí me devolveu o notebook, para a glória de Deus. E o meu irmão, né, muitas das vezes ele se drogava, a minha mãe ali chorando, todos os dias chorando, e eu de joelho dobrado, falando, Senhor, essa guerra vai acabar. Essa prova vai acabar. O mesmo Deus que mudou a minha vida, o mesmo Deus que fez na vida da minha mãe, é o mesmo Deus que fará na vida do meu irmão também, em nome de Jesus. E eu profetizei, Augusto, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. E para a glória de Deus, Deus ele deu um grande susto no meu irmão, porque muitas das vezes é assim. A gente é igual Tomé, né? Tem que ver para poder crer. E aí o meu irmão ele tomou um susto muito grande. Meu irmão passou pelo vale da sombra da morte. E em cima de um leito, lembro como se fosse hoje, em cima de um leito, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos oração pela vida dele e os médicos não entenderam nada, porque o cenário que era de morte, Deus ele deu vida para a glória de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Para resumir, para a glória de Deus, hoje meu irmão é presbítero da casa do Senhor Jesus Cristo, casado, com 2 filhos, e o nome do Senhor está sendo glorificado de todas as formas. Tudo isso fruto de muita oração. Aí eu chego a me emocionar, pastor. Sério mesmo, eu chego a me emocionar, porque testemunho contado de quem viveu é diferente. É verdade. Muitas das vezes as pessoas contam a história de outras pessoas. Sim. Ah, Deus fez na casa da vizinha, Deus fez na casa... Mas quando a gente ouve da própria pessoa que Deus fez na minha casa... Verdade. Deus fez na minha casa, Deus fez na minha mãe, Deus fez no meu irmão. E dentro da história do seu irmão, eu entendo que muitas das vezes Deus vai precisar nos colocar em uma rua sem saída
pra gente entender que a única saída é ele, né? Quando Deus ele quer mexer com a vida de Jacó, Deus fez Raquel expulsar Jacó de casa, porque Jacó estava debaixo de uma cobertura. E Deus queria entrar com providência, mas não podia, porque a cobertura de Raquel limitava o agir de Deus. Uau. Então a mesma mão que a cobertava foi a mesma mão que teve que colocar para fora. Verdade. E quando colocou Jacó para fora, Jacó teve um encontro. Aí eu gosto disso, que quando Deus se apresenta para Jacó, aquele anjo do Senhor, a Bíblia diz que ele pergunta qual é o nome. E Deus está dando uma oportunidade ali para Jacó, se você vai mentir fingindo que é Esaú, Uau. ou você vai revelar para mim quem tu é. Meu Deus. Aí ele fala, Jacó, não, tu foi Jacó até hoje. E a partir de hoje tu se chama Israel. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, que era a pergunta que já veio queimando no meu coração. Da onde surgiu o pastor do Salmo 91? Ô, gente. Conta essa história pra mim, gente, por favor. Calma aí, rapidinho. Essa história já foi contada em algum lugar? Não, nunca foi contada. Só pra gente saber que é exclusivo do podcast. Aqui. O outro lado. Da onde surgiu esse Salmo 91? Vocês vão saber agora. Ó, o Salmo 91, ele surgiu, né, da Unção Sem Limite. Meu amigo, meu irmão, pastor Renan Lopes. E eu me lembro que antes de nós sermos amigos, eu sempre quis conhecer o Renan. E quando eu fui... 0-0. Exatamente. Quando eu fui conhecer ele, ele me viu pela primeira vez. E quando ele me viu pela primeira vez na igreja, que ele dirigia o trabalho de libertação todas as quintas-feiras, e aí ele pegou e falou assim, eu quero te ouvir, vem orar. E aí eu fui orar. Comecei a orar, fui clamar o Salmo 91, clamei o Salmo 91, fui clamando. Aí toda quinta-feira eu ia ao encontro dele para poder, na igreja, na verdade, né? E aí ele me colocava para orar, Daí veio a USL, quando veio a USL, ele pegou, me viu assim, lá no meio de todo mundo, e me colocou para poder orar na USL. No primeiro dia que eu orei, na primeira vigília da USL eu orei, aí passou, teve a próxima vigília, ele me convidou para orar também na próxima vigília, aí eu orei na terceira vigília e quando fui ver, até porque já estou dentro da vigília. É um projeto que nasceu no coração do Renan Lopes, sim, que tem impactado almas dentro desse Rio de Janeiro, dentro desse estado. A Unção Sem Limite é uma das vigílias hoje em dia que nós podemos dizer exatamente, mais falada, sim, né? Mais falada. E eu lembro que na vigília que aconteceu em Padre Miguel. Em Padre Miguel, eu tava ali na equipe, acho que foi a primeira vigília que o Victor Souza também dirigiu junto com ele. E o Victor chamou pessoas pra estar ali, né? E eu fui uma dessas pessoas que o Victor chamou e eu tava no lado do altar. Já ia falar palco. Eu tava no lado do altar. Quando eu tava no lado do altar, você clamou o Salmo 91. Cara, eu falei, meu Deus do céu, mano. Eu sei que o Salmo 91 é o Salmo 91, mas a forma que tu clama ele é diferente, todo pastor. Todo mundo fala isso. Pastor, é diferente. Hoje eu sou... Você já ouviu o testemunho do clamor? Muita gente recebe muito testemunho. Hoje eu sou líder geral da intercessão da USL, olha, né? Isso. É uma responsabilidade muito grande. É mais um departamento para administrar. Sim. Então é uma responsabilidade muito grande ali. Eu coloco as irmãs para orar, a gente coloca as irmãs para clamar. É propósito antes das vigílias. Não é nada assim em cima da hora. Tudo tem um preparo. Sim, tudo tem, sim. entendeu? É monte, é mata, é oração. Então, quando eu começo a clamar ali o Salmo 91 ali, eu coloco Deus na frente. É debaixo de jejum, é debaixo de muita oração. Coloco Deus na frente. Dentro da vida espiritual de cada crente, pastor, como a gente entrou no assunto de oração, você acha que a nossa oração, a oração do crente, ela tá ficando estagnada um pouco? Olha, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriarão. E hoje tem muita gente que está se esquecendo da oração. Esses dias eu estava até lembrando, muitas coisas acontecendo no nosso Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e pessoas, né, morrendo nas comunidades, chacina acontecendo, e tudo isso é através da oração. Hoje tem muita gente que não liga mais para a oração. Isso. Se tiver um corinho de fogo, nada contra, porque eu sou pentecostal. Sim. Se tiver um corinho de fogo, já tá ali marchando, pá, pá. Se tiver uma adoração, pá, pá. Mas quando se trata da oração, a pessoa tá no mundo da luta. Tu vê que não é a mesma Mas coisa. muitas das vezes, na oração, Deus está dizendo, tô eu cortando o laço. Sim. Tô eu fechando a corda. Olha esse derramamento de sangue, olha essa chacina e tudo mais. E tem gente que não dá credibilidade. Sim. Porque acha que já virou... Exatamente. Como é que nós podemos dizer?
Bordão. Exatamente. Acha que já virou bordão. Isso. E esses dias o Espírito Santo, né, o que aconteceu nessa comunidade aí agora, o Espírito Santo ele me confrontou na madrugada, né? Porque Deus tem falado muito na oração, muito na oração. E hoje, se nós estamos de pé, é por causa da oração. Sim. Ah, se não fosse a oração. Meu Deus. Eu não sei nem o que seria se não fosse a oração. Mas eu costumo dizer mais sobre o relacionamento, sabe? O relacionamento ali do cristão para com Deus. Você vê que muitas das vezes as perguntas que mais a gente recebe é como me relacionar com Deus, como falar com Deus, como... E você vai orar, irmão. Exatamente. Você tem orado? Exatamente. Você tem buscado? Você tem tentado se relacionar? Porque a única forma da gente se relacionar com Deus é através da oração. Exatamente. Se não for através da oração, se não for através da palavra, não existe a possibilidade de nós conseguirmos se relacionar com Deus. Você concorda com isso? Concordo. Eu costumo dizer que quem tem contato com Deus tem intimidade com Ele. Isso. Então, todas as vezes que você ora na madrugada, que você ora 3 horas da tarde, que você ore meia-noite, que você ore às 18 horas da noite, o Senhor, Ele tem operado sinais, prodígios e maravilhas. Quem ora nunca fica enganado. Isso. Quem ora, o céu revela. Deus nunca vai deixar o crente que ora, Deus nunca vai deixar a gente enganar de forma alguma. Ah, por que Deus revela antes? Por que Deus fala antes? Porque nós ora. Isso. Porque quando você coloca o joelho no chão, quando você dobra o joelho e peça, Deus guarda, Deus dá livramento, Deus fecha a sepultura, é a oração. É a oração. Então, se o povo entendesse o poder da oração que tem, você não tem noção, não vai parar de orar. Eu entendo muitas das vezes que a oração ela é tão importante quanto respirar. Sim. Muitas das vezes tem gente que não ora porque está no seu dia mal, né? Mas a oração ela não é atrelada na emoção. Eu não oro porque eu tô me sentindo bem, ou eu não oro porque eu tô me sentindo mal. Eu oro pela razão que eu sei do que aquilo ali faz na minha vida. Eu oro pelo poder da conexão com o espiritual. Porque quando a gente entra em oração, quando a gente entra em dimensão, a gente desagarra do carnal e a gente entra numa dimensão espiritual. Sim. Né? E a Bíblia mesmo diz, o espírito ele discerne todas as coisas. Exatamente. Mas o carnal ele não discerne nada. Então tem muitas das vezes pessoas que ficam vendidas no meio das guerras, no meio das situações que a vida nos traz, pela falta de oração. Verdade. E eu não sei se o senhor é assim. Senhor, eu tô cismando com o senhor. Não sei se isso é assim, pastor, mas tem gente que tu olha e tu vê. Aquele cara ali não carrega uma vida de oração. Tem gente que na saudação. Eu vou entrar nisso aqui. Tem gente que na saudação tu vê. Cara, aquela pregação ali, ela não foi regada abaixo de oração. Tem gente que falando, tu vê. Tem gente que conversando, pô, esse cara não vive uma vida de oração. Por quê? A vida de oração ela é um relacionamento. E na mesma forma que eu me relaciono com o Pai se relaciona comigo. Exatamente. Então, se a vida de oração, que muitas das vezes as pessoas dizem que vivem, não me muda, eu não vivo. Exatamente. Tá entendendo? Se a vida da oração ela não modifica o meu interior, porque o Cristo mesmo diz, quando orares, entrai pro teu quarto, fechai a tua porta, porque o teu Pai que escuta em secreto te honra em público. Então, dentro da mata, em cima do monte, dentro do teu quarto, a tua oração é você e teu Pai em secreto. Mas os teus frutos, o que vai vivificar a tua oração, as pessoas conseguem ver, porque Deus te honra em público. Sim. Então, quando tu vê muitas das vezes pessoas que... tu vê que não vive uma vida de oração. Você concorda? Concordo. Eu tenho uma intimidade com Deus assim. Toda madrugada, antes de dormir, eu não consigo dormir de forma alguma. Se eu pensar em dormir antes de orar, eu não consigo dormir. Eu tenho que orar primeiro para depois eu dormir. Não tem uma madrugada sequer que eu deixe de orar. E a oração na madrugada é diferente. E eu só consigo dormir depois das 3 horas da manhã. A oração 3 horas da manhã eu tô de joelho orando. A oração da madrugada, ela é É diferente. mistério. A oração da madrugada é mistério. Ela não é qualquer oração. Não. A oração da madrugada é mistério de Deus. Ontem eu fui trabalhar, eu fui resolver um problema no meu trabalho à noite. Era 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu já estava para sair de lá. Eu falei, eu vou passar no monte. Porque o meu caminho do meu trabalho para casa, eu passo pelo Monte de Escada de Jacó, que fica ali em Irajá. Eu falei, cara, eu não consigo passar por ali e não dar um grito. Até a última vez, a gente se encontrou lá, lembra? Isso aí. Eu tava subindo, você já tava ali na guerra. Eu falei, pastor, vou dar meu grito aqui. Tu vai lá. E eu parei ali, eu comecei quieto.
o monte tava vazio, tava deserto, eu até estranhei. Eu falei, eu em 3 horas da manhã, esses crentes dormindo? Ele tá dormindo no monte, não tá orando nessa hora. Eu cheguei lá, 2h50, por aí. Quando eu falei, vou ficar 10 minutos ouvindo louvor e quando bater 3 horas eu vou levantar um grito. Eu comecei devagarzinho, daqui a pouco eu já fui tomado, daqui a pouco eu já tava gritando no monte sozinho, já tava marchando. Eu cheguei em casa, minha esposa tava me esperando, ela, filho, demorou. Eu falei, amor, a oração de madrugada é um negócio diferente. Não tem como mistério, você ali ficar mexendo lábios, não tem como. sabe? Não tem como tu dar um gritinho, não. Tu clama, a oração de madrugada não pode ser oração, tem que ser clamor. E clamor diferencia de oração. Exatamente. Você e se concorda? deixar, a gente vai embora, né? Ah, Ora, deixar. vai clamando e... Se deixar, a gente vai embora. Pastor, quando você falou que a oração ela não deixa ninguém enganado, eu lembrei de uma passagem que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 23. A Bíblia conta para nós que Davi, ele tá fugindo de Saul, né? Através do capítulo de número 20. Davi, ele tá vivenciando o seu período de fuga, porque Saul quer matar quem Deus levantou. Tem gente que não tem maturidade para ver quem Deus levanta e quer matar, né? A Bíblia diz que Saul agora quer matar Davi. Davi tá vivenciando o seu tempo de fuga. Só que quando Davi está vivenciando o seu tempo de fuga, no capítulo de número 23, Davi vai saber que Keila está sofrendo um ataque. E quando Davi soube que Keila está sofrendo um ataque, isso aqui me chama bastante atenção em Davi, porque Davi naquele momento ele abandona suas próprias pelejas, Davi ele deixa de lado as suas próprias guerras e está indo guerrear a guerra de alguém. A Bíblia diz que quando Davi vai guerrear as pelejas de Keila, Davi livra Keila de ser sitiada, só que a Bíblia diz que Davi fica sabendo que Saul já sabe que ele está em Keila. E quando Davi fica sabendo, Davi vai fazer uma pergunta ao Senhor no momento da oração. Davi pega o éfode, que éfode vai significar o contato com Deus, né? E o contato que a gente está trazendo aqui é a oração. Sim. Davi ele pega o éfode e vai fazer uma pergunta para Deus. Deus, eu estou sabendo que Saul já sabe que eu estou em Keila. A pergunta que eu faço para ti é, ele vai ter coragem de vir aqui atrás de mim? O Senhor responde Davi, ele vai vir. Davi ali, ele não fica satisfeito somente com aquela resposta, ele vai fazer uma segunda pergunta. E aonde que você falou que quem faz oração não fica vendido. Aí Davi vai perguntar assim, Tiago, Senhor, se Saul vir até Keila, os moradores dessa região, os moradores que eu lutei as lutas dele, que eu guerreei as guerras dele, vão ter coragem de me entregar na mão de Saul? Aí o Senhor vai e vira responde para Davi. Eles vão te entregar. Então é a forma que a oração não nos deixa vendido. Por quê? Davi abandonou suas próprias guerras para guerrear a guerra de alguém. Davi abandonou suas próprias lutas para lutar a luta de alguém. Só que as próprias pessoas que ele lutou, que ele defendeu, que ele guerreou, o Senhor falou para ele em oração, eles vão ser capazes de te trair. Meu Deus. Então a gente começa a entender que dentro da oração, a dor da facada, ela não dói. O que dói é quando a gente olha para trás e vê quem está segurando a faca. Uau. Porque ali não era somente sobre Saul atacar Davi. Ali o Senhor estava dizendo assim, ó, você lutou, tu defendeu, tu guerreou, mas vai ter coragem de te entregar. Vai ter coragem de entregar a tua cabeça. Meu Deus. Foi bom guerrear por eles? Foi. Mas por que o Senhor permitiu? Para te mostrar quem são eles. Meu Deus. Foi bom lutar pelas lutas dele? Foi. Então por que o Senhor permitiu? Para te mostrar por quem tu lutou. Porque existem cenários, pastor, que Deus vai permitir a gente entrar, somente para a gente conhecer quem é quem. Verdade. Vai ter situações que Deus vai permitir o pastor Daniel passar, Sim. somente para entender quem está no lado dele. Porque muitas das vezes o barco tem que balançar sim, para a gente saber quem fica ou quem pula. Exatamente. Você concorda, pastor? Concordo. Então tu entra agora. Eu acredito muito nessa palavra. Essa palavra, ela nos identifica muito, né? Davi, no momento que ele mais precisou, abandonaram ele. Bateram no ombro de Davi. Davi, conta comigo. Davi, tamo junto. Davi, essa guerra tu não tá sozinho. Sim. Essa guerra nós estamos juntos. Mas quando Davi mais precisou, viraram as costas para Davi. Quando, na verdade, na nossa vida é assim. Quando a gente pensa que a gente tem amigo, quando, na verdade, tem um Saul do nosso lado. Meu pai. Quando a gente pensa que tem amigo de verdade, tem um Saul do nosso lado, tem um invejoso, tem um espírito de Saul. Meu Deus. E hoje, nessa noite, Deus está te livrando de todo o espírito de Saul. Aleluia. Da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cuidado quem te abraça. Cuidado quem te chama de amigo. Cuidado com alguns apertos de mão. Cuidado com alguns aplausos. Porque a mesma mão que te aplaude Isso. é a mesma mão que te aponta. Eles ficaram só esperando a queda. Ficaram só esperando a queda acontecer para poder apontar.
E muitas vezes é assim. Tem pessoas que só esperam um erro nosso Isso. para poder nos apontar para falar, eu sabia, eu falei, eu avisei. Então, cuidado. Quem você pensa que é amigo, na verdade, é um Saul disfarçado. Quando você fala que... Bastante maravilhoso essas suas palavras. E quando você fala que a mesma mão que aplaude é a mesma mão que aponta, porque se aplaudiu, a gente pode conjecturar que estava na plateia. Então, se é a mesma mão que aponta, a gente também conjectura que a mesma pessoa que aplaudiu, que apontou, também estava na plateia. Sim. Resumindo, a inveja também está na plateia. Sim. A falsidade também está na plateia. Isso, o que vai me chamar a atenção dentro desse cenário de Davi, pastor, é que no capítulo 22, quando Davi está vivendo o seu tempo de fuga, ele vai entrar na caverna de Adulão, né? E quando ele entra na caverna de Adulão, Tiago, a Bíblia conta para nós que Deus envia 400 homens para se juntar a Davi. Pessoas que estavam passando por problemas, pessoas que estavam passando por situações delicadas na vida, pessoas que estavam vivendo cenários tenebrosos, só que Davi olhou para aquelas pessoas e qualificou elas. Porque muitas das vezes Deus vai nos abençoar, nos proporcionar de encontrar qualidade em alguém, correto? E quando Davi qualifica aquelas pessoas que ninguém dava nada, se tornam os valentes de Davi. Sim. Então você vê que no capítulo anterior, que é o capítulo de número 22 de 1 Samuel, Deus apresenta os 400 que estão com ele, e no capítulo posterior, que é capítulo 23, Deus mostra para Davi quem é Keila. Então, no capítulo anterior, Deus está mostrando quem é de verdade, e no capítulo posterior, Deus está mostrando quem é de mentira. Então, Deus está dizendo, dentro do teu tempo de fuga, eu sei que você não queria viver isso. Eu sei que você queria um escape. Eu sei que você queria um refúgio. Eu sei que você queria um alívio. Mas dentro desse tempo que você está vivendo, eu preciso te mostrar quem é de verdade e também preciso te mostrar quem é de mentira. Uau. Vai doer? Eu sei que vai. Vai te machucar? Eu sei que vai te machucar. Mas até quando tu vai ficar abraçando quem não é pra abraçar? Verdade. Até quando tu vai ficar colocando na mesa a pessoa que não tinha que nem estar dentro da tua casa? Verdade. É quando a gente lembra de Gideão. Gideão, para. Por que parar? Se o Senhor mandou avançar, mas para, tem muita gente aí. Tem 32 mil homens contigo. Se tu for com esses homens todos, eles vão achar que por causa dos braços deles vocês venceram a guerra. E o propósito não é esse. O propósito não é para alguém chegar lá e falar, só tá ali porque eu fiz. O pastor Daniel só tá dirigindo a igreja porque eu ajudei. O pastor Daniel só tá assim porque eu investi. O propósito não é esse. Verdade. O propósito da glória não é ele. Nós servimos um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Então o propósito de Deus nunca vai ser dividir a glória dele com eles. É por isso que ele para Gideão. Aí a Bíblia diz que eles param Gideão, Deus dá uma estratégia. Eu gosto disso aqui, pastor, que Deus dá uma estratégia para Gideão. E a primeira estratégia é na boca. Repara que a primeira estratégia é na fala. A primeira estratégia é no argumento. E Deus vai dar uma estratégia para Gideão e vai dizer assim, ó. Fala com os medrosos e os covardes, voltem, recuam. E Gideão vai dar um grito, ó. Os medrosos e covardes, pode voltar. Aí a Bíblia diz que volta a maioria daqueles homens. Se eu não me engano, é 22 mil homens que voltam. E Gideão continua o percurso com 10 mil homens. Só que no meio do percurso, Deus se apresenta de novo. E eu gosto desse Deus, pastor. Que Deus se apresenta de novo e fala assim, Gideão, ainda tem muita gente. Só que agora a estratégia não é na fala. Porque na fala uns voltaram, mas ainda tem gente camuflada. Uau! Então, já que na primeira estratégia, aqueles que se camuflaram, se acovardaram, agora eu vou provar eles na atitude. Porque gente que não tem capacidade de voltar na fala vai ter que provar no ato. Uau! Aí Deus dá a estratégia de como eles vão beber água. E da forma que eles beber água, esse tu divide e esse tu coloca à parte. Aí de 32 mil só sobra 300, pastor. Bom, eu gosto de Jesus que ele nos ensina, né? A traição faz parte do propósito. E Jesus ele nos ensina e deixa bem claro que Jesus ele sabia quem iria trair ele. Isso. Ele sabia quem era o traidor. E mesmo assim, Jesus não tira o traidor da mesa. Aleluia. E Jesus está dizendo hoje para mim e para você, não precisa expor quem é o traidor. Fica tranquilo, porque uma hora ele mesmo vai se expor sozinho. Deus, aleluia. Então hoje Deus está dizendo para mim e para você, fica em paz, fica tranquilo, porque uma hora ele mesmo vai se expor sozinho. A traição, ela sempre vem de quem a gente menos espera.
A traição vem sempre de quem a gente menos espera. É aquele que te chama de amigo, é aquele que fala tô contigo, é aquele que fala tamo junto, quando na verdade tá te apunhalando por detrás de você. Então eu gosto de Jesus porque ele nos ensina. Não precisa expor quem é o traidor. Deixa que uma hora ele mesmo vai se expor sozinho. Não coloca pra dentro quem Deus já colocou pro lado de fora. Meu Deus. Não chama mais de amigo quem Deus já disse que é falsidade na tua vida. Então fica em paz, fica tranquilo, porque a traição faz parte do propósito. Ô, pastor, a gente começa a entender que a traição de Judas nunca foi sobre... Nós sabemos que é sobre o propósito, mas trazendo para essa linha aqui de raciocínio, não é sobre Jesus. Exatamente. É sobre o próprio Judas. Sobre o próprio Judas. Porque se eu sou falso, vê se você vai entender a minha linha de raciocínio. Se eu sou falso com você, não é sobre o pastor Daniel, é sobre eu. Eu só coloco para fora aquilo que eu tenho dentro de mim. Então eu fico em paz, eu fico tranquilo, porque se você está cometendo uma injustiça, se você está cometendo uma falsidade, você só está me revelando quem você é. Isso aí. Você só está me revelando aquilo que tem dentro de você, então eu estou em paz. A minha consciência está tranquila? Estou colocando a minha cabeça no meu travesseiro, eu estou em paz? Porque nós servimos um Deus que ele é justo. Sim. Não é Deus do certo, nem é Deus do errado. Eu lembro quando Josué está no... Eu esqueci o capítulo agora, mas tem uma passagem que diz que quando Josué está no meio de uma guerra, ele vai ver um anjo se apresentando para ele em cima do outeiro, ele vai fazer uma pergunta, tu é do meu ou tu é dos dele? O anjo vai responder, eu não sou nem do teu, não sou nem do dele. Eu sou do alto. Aquele anjo está dizendo, eu não sou do certo, não sou do errado, eu sou justo. Então eu fico em paz porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Verdade. Eu passei por uma situação de uma falsidade que me revelaram que tinha uma mesa e me falaram quem estava na mesa. Meu Deus. Né? E eu falei, não, fique em paz. Essa pessoa sabe que tu sabe? Sabe. Então beleza. Uma hora a consciência dela vai pesar e ela vai vir falar comigo. E aconteceu de quando essa pessoa chegou na minha direção, ela tentou, vamos supor um exemplo aqui rápido, tá você e Tiago falando de mim. Sim. Só que a consciência do Tiago pesou. E o Tiago vai vir me revelar, mas vai querer colocar a culpa toda sobre você. Só que eu me fingindo de bobo, como eu não sabia da história, porque tem hora que a gente tem que se fingir de bobo. Tem hora que a gente tem que se fazer de maluco. A verdade é essa. A Bíblia, e é bíblico isso. A Bíblia diz que quando Aquiles, o rei de Gate, ele vai prender Davi, a Bíblia diz que Davi se fez de maluco. A Bíblia diz que Davi começou a babar, Tiago, porque ele entendeu, eu vou me fazer de maluco e eu vou ter livramento. O livramento de Davi vem através de uma atitude de loucura. Então tem hora que a gente tem que se fazer de maluco, é bíblico. Isso. Então quando aquela pessoa, ela veio me contar a situação e eu vi que ela estava querendo jogar a responsabilidade pro colo de outra, e aquela frase rápida, fulano falou mal de você. Eu falei, não, tudo bem, fulano falou mal de mim, mas me explica uma coisa aqui. Por que fulano se sentiu à vontade de falar de mal de mim na sua frente se ele sabe que a gente é amigo? Meu Deus. Foi aí que eu quebrei. Por que fulano se sentiu à vontade de falar mal de mim na sua frente se ele sabe que a gente tem intimidade e relacionamento? Então você me prova que você não me defendeu. Verdade. Então aquilo que você não defende em público é porque no secreto você também corrói. Meu Deus. Mas tudo bem. Já aprendi quem é fulano e agora eu tô aprendendo quem é você. Meu pai. Traição dói, né? Só que foi como você falou, a traição faz parte do propósito. Faz parte. Isso me chama atenção, pastor, porque Jesus não tirou Judas da mesa em nenhum momento. Nenhum momento. Judas ceou, Judas louvou, Judas participou do pão e do cálice, mas estava ali, pronto. Deixou ele lá. É isso que nos deixa mais tranquilo e mais em paz, né? Porque se dependesse de nós mesmos, da nossa própria vontade, a nossa vontade é de fazer acontecer, mas... Deus que nos guarde. Porque a gente confia, né? A gente coloca na nossa casa, a gente coloca pro nosso convívio, senta na nossa mesa, Sim. Dá de comer, dá de vestir, leva para passear, enfim. E quando na verdade você se percebe que tem alguém que tá do teu lado, que você pensa que é teu amigo e Sim. na verdade tá por detrás te apunhalando. Eu passei por uma traição num ministério mesmo. Meu Deus. Muito grande. Pra mim foi o fim, assim, sabe? Foi uma pancada muito forte. Na mesa, exatamente numa mesa, sentada assim, na mesa. E na mesma hora ali, eu vi ali aquela atitude, né, que foi tomada ali na hora ali. Eu falei, Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso.
E sabe quando você defende a pessoa de carne, unha e dente, você fala, não, é meu amigo, é Sim. minha amiga, não, tá comigo, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém faz isso e tal, e etc. E eu defendendo, eu botando a cara, eu enfrentando tudo, e no final... Aí, quando vieram me cobrar, pastor, mas o senhor defendeu, o senhor falou, o senhor... Eu não tive palavra nem para falar nada. E aí eu fui para casa, dobrei o joelho para orar, falei, Deus está nas tuas mãos. Se passou quase um ano assim, né? Quase um ano se passou. Essa pessoa veio e me pediu assim perdão por tudo que cometeu, por tudo que fez. E hoje em dia é cada um no teu quadrado. Não, sim. Perdoei, Isso. cumprimentei, porque ministério é isso, Sim, né? sim. Ministério, isso tudo faz parte do ministério. A gente tem que perdoar quem nos feriu, tem que abraçar quem traiu, tem que apertar a mão de quem um dia já falou mal de você. Ah, é falsidade. Para uns fala que é falsidade. Para uns fala, pastor é bobo, de estar apertando a mão, de estar andando. Não. Perdoar é uma coisa. Isso. Andar junto é outra. É outra coisa. Perdoar é uma coisa. Colocar para o convívio é outra coisa. É outra coisa. Entendeu? Quando Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7, isso não significa que você vai perdoar e vai colocar para dentro da sua casa de novo. Isso não significa que você vai perdoar e você vai levar para poder lanchar junto com você de novo para o seu convívio. Não. Perdoou? Amém. Mas é cada um no seu quadrado. Paz do Senhor, boa tarde, bom dia. Certo. Liberar o perdão, você acabou de vivenciar tudo que eu falei de Davi e Keila. Você falou que defendia as pessoas, você guerreou pela pessoa e no final você viu que aquela pessoa era falsa, né? Mas eu entendo que eu liberar o perdão é uma coisa, eu tenho intimidade novamente é outra. Exatamente. Até porque eu libero o perdão, mas eu não tenho amnésia. Isso aí. Exatamente. Eu liberei o perdão, mas eu sei quem é. Quem apanha não esquece, né? A minha mãe sempre falava pra mim e pro meu irmão. A minha mãe falava assim mesmo, ó. Muitas pessoas falam que a gente tem que se afastar de cobra. Mas cobra você tem que manter por perto. Por perto. Aí eu, mãe, manter cobra por perto, ela é meu filho. Porque se você mantém a cobra por perto, você sabe quando ela vai te dar o bote. Exatamente. Tu entende? Exatamente. Então quando você mantém a cobra muito longe de você, você não sabe por qual caminho ela tá vindo se arrastando. Porque ela é astúcia. Ela vem se arrastando. E quando tu vê, bote. Então quando você mantém ela por perto, eu posso estar aqui, ó, mas eu tô vendo seus passos. Tá de olho, né? Eu não tenho mais contato contigo, mas eu tô vendo. Então, liberar o perdão é uma coisa, mas eu tenho intimidade é completamente outra. Outra coisa. Eu te perdoei, mas eu não sofro de amnésia. Exatamente. Jesus, ele tinha 12 discípulos, ele andava com 6, ele orava com 3, e quando ele morreu só tinha um no pé da sua cruz. Exatamente. Se Jesus, que é Jesus, não tinha intimidade com todos, quem dirá nós? Quem dirá nós? Tem muita pessoa que critica o Senhor pelo seu posicionamento, porque muitas das vezes as pessoas vão querer criticar por trás de uma ofensa. Um exemplo assim, tá soberbo, sabe? Sim. Tá altivo. O pastor Daniel não é mais o mesmo. Não, mas tu entendeu que é o nível do teu propósito. Exatamente. Que não compete mais, tu tá assim... Fala um pouco pra mim sobre isso, pastor. Na verdade, nunca vamos agradar todo mundo, né? Nem nunca Jesus vai estar agradou. bom pra eles, nunca vai estar, o pastor tá bem, o pastor tá bom, não sei o quê, e tal. Não, nunca vai agradar. Sempre vai falar assim, ó, tá errado, não é assim, não gostei, não, que não sei o quê, e tudo mais. Nunca vai estar bom pra eles. Sim. Entendeu? Nunca vai estar bom pra eles. Então, se nem Jesus agradou, quem dirá eu? E como você faz pra lidar com isso tudo? Fica em paz? Eu fico tranquilo. O mental em paz? Eu fico em paz, fico tranquilo, eu respiro 70 vezes, clamo o Senhor e falo, Deus, tá nas tuas mãos e vambora. Pastor. Lidar com a falsidade é uma situação, mas eu sei que é uma situação chata, dificultosa, mas infelizmente todo mundo vai viver com isso. Exatamente. Né? Todo mundo vai ter o seu tempo ali de se isolar por causa de certas situações que acontecem. Muitas das vezes não é falsidade somente, muitas das vezes é uma guerra, é uma afronta. A Bíblia mesmo conta para nós que Elias, no seu capítulo 17, eu posso dizer que Elias está vivendo o seu... 1 Reis, capítulo 17, Elias ali está vivendo o seu ápice do seu ministério, aonde que ele proclama para Acabe que através de sua palavra, eu gosto disso aqui porque não foi Deus que mandou Elias ir até Acabe.
Foi Elias que vivenciou um tempo corrompido daquela situação e entendeu que ele não poderia ser omisso diante daquilo que estava diante aos seus olhos. Então Elias vai até Acabe e fala, ó, segundo a minha palavra, não vai cair mais nem chuva nem orvalho. E Deus assina embaixo. Porque Elias se apresenta e fala, cujo Deus eu ando face a face, o que Elias está dizendo ali entre linhas? Eu tenho autoridade para liberar o que eu estou liberando. Né? E a Bíblia diz que dentro daquele tempo não chove, dentro daquele tempo não tem orvalho. Aí no capítulo 18, Elias vivencia aquele também ápice, podemos dizer, do seu ministério, que é o fogo no Carmelo, onde ele repara o altar. Mas no seu capítulo 19, no findar do capítulo 18, quando Acabe conta para Jezabel tudo aquilo que Elias vai dizer, tudo aquilo que Elias fez no Monte Carmelo, a Jezabel vai liberar uma carta de afronta. E essa carta de afronta é dizendo assim, ó, que os deuses me façam outro tanto, se até amanhã, nesse certo horário, a cabeça de Elias ficar sobre o teu pescoço. Meu Deus. E a Bíblia conta para nós, pastor, que a partir daquela afronta de Jezabel, Elias correu para dentro de uma caverna. Sim. Aí muitas das vezes eu fiquei me perguntando, como é que um homem de Deus, cujo anda face a face, da forma que ele se apresentou, um homem que libera uma palavra e acontece, um homem que está vivendo o ápice do seu ministério, podemos dizer hoje em dia, como é que uma afronta de uma mulher, né, de Jezabel, vai colocar Elias dentro de uma caverna? Isso é muito forte. Quando Elias ele para dentro da caverna, eu gosto muito dessa palavra, o anjo se apresenta para Elias. E o anjo se apresenta para Elias e diz, Elias, o que fazes aí? Aí Elias responde, Tiago, para o Senhor, e diz assim, Senhor, Jezabel está à minha procura. Jezabel está à minha ameaça. Eu entendo que essa palavra, que Jezabel ela não vai perseguir quem está parado. Aleluia. Jezabel ela não vai perseguir quem fica no meio de fofoca, no meio de contenda, quem fica parado, quem fica à toa por aí. Não. Jezabel ela vai procurar, ela vai perseguir quem está em movimento. Isso. E Elias ele estava em movimento. Elias, quando ele parou dentro daquela caverna, ele olha pro anjo do Senhor Jesus e ele responde, Senhor, basta. Tire a minha vida, porque eu não aguento mais. A verdade. Elias, quando ele olha pro anjo e fala, tira a minha vida, porque eu não aguento mais, aí está, o profeta pediu a morte. E muitas vezes é assim na nossa vida, a gente se sente cansado no meio da luta, cansado no meio da prova, cansado com certas coisas que acontecem, né, no ministério, na caminhada. E quantas vezes a gente já pensou em parar, pensou em desistir? Quantas vezes? E Jezabel ali perseguindo, querendo matar o profeta, levando aquela carta de afronta, e Elias ali, dentro daquela caverna, e o anjo diz, Elias, basta, digo eu hoje, porque essa luta não é tua. Essa luta tem um nome. E ali, imediatamente, né, Jezabel, ela saiu daquela ameaça, e o nome do Senhor foi glorificado na vida do profeta Elias. Quando Deus me apresentou essa passagem, pastor, eu estava vivenciando um tempo de caverna, e a qual eu tive maturidade para entender que todos nós, uma hora ou outra, vai vivenciar um tempo de caverna. Sim. Né? Porque assim como o sol nasce a cada amanhecer, o dia mal também bate na nossa porta. Só que a pergunta é, quem é o Luiz Augusto no seu dia mal? Verdade. Quem é o pastor Daniel Nascimento no seu dia mal? O que eu faço com o meu dia mal? Como eu me reporto a ele? Eu me prostro ou eu vou para cima daquela batalha? E o Senhor se apresentou para mim com essa palavra numa devocional e ele me fez uma pergunta, que afronta é essa que te fez entrar dentro dessa caverna? Porque quando você fala, quando o anjo do Senhor aparece para Elias, se o Senhor reparar, ele faz uma pergunta, Elias, o que tu fazes aí? Ai. Se o anjo do Senhor, pastor, faz uma pergunta, Elias, o que tu fazes aqui? Ele está dizendo, tu tá aqui, mas eu tô aqui contigo. Exatamente. Porque se eu te pergunto, Daniel, o que tu tá fazendo aqui? É porque eu também tô aqui nesse cenário. Mas quando eu falo, Daniel, o que tu tá fazendo aí? Eu tô dizendo, você tá aí sozinho. Porque se você pegar a passagem, quando Elias vai se revelar para Acabe e vai dizer para Acabe que não cai nem chuva nem orvalho, o versículo de número 2 ou o versículo de número 3, se eu não me engano, aí vem a palavra do Senhor Elias. Sai-te daqui e vai para o ribeiro de Querite. Então, no primeiro esconderijo de Elias, teve uma ordenança e teve uma direção de Deus. Eu tô te ordenando a sair,
porque eu sei que Acabe e Jezabel vai vir para cima de você, e tem guerras que você vai passar que você não vai suportar. Então, como eu sei que você não vai suportar essas guerras, eu prefiro te esconder do que te perder. Então a gente entende que a primeira caverna do ministério que Elias passou teve uma direção de Deus. Só que essa segunda caverna que Elias está passando não teve palavra do céu para ele ir se esconder. Meu Deus. Não teve palavra do céu para ele se ocultar. Porque a gente entende que é tempo de exposição e tempo de oculto. É tempo do público e tempo do secreto. Então, quando o anjo pergunta a Elias, o que tu fazes aí? O anjo está dizendo assim, ó, quem te ordenou a entrar nessa caverna? Uau. Quem te ordenou a fugir dessa batalha? Quem te ordenou a se esconder diante dessa afronta? Mas sabe por que tu se escondeu? Eu conjecturando a palavra. Mas sabe por que tu se escondeu, Elias? Porque tu já sabia o caminho da caverna. Meu Deus. Então, como você já sabe o caminho, é mais fácil tu se esconder do que tu bater de frente. Então, automaticamente, pastor, quando eu estava vivenciando esse tempo de guerra, e esse tempo que eu, Luiz Augusto, me escondi, porque a gente sabe que tem hora que você recua, e a gente entende que recuar não significa covardia, mas muitas das vezes recuar é estratégia. Sim. Mas naquele meu tempo eu estava me acovardando, eu tenho maturidade para dizer isso, naquele tempo eu estava me acovardando, o Senhor automaticamente ele me levou em Davi novamente, quando Davi vai enfrentar aquele gigante. Porque o que vai me chamar a atenção nessa passagem, quando Davi enfrenta um gigante, Tiago, Saul vai tentar colocar um bloqueio em Davi. E Saul vai dizer para Davi assim, pastor, quem tu pensa que é para lutar com esse gigante? Ele já é guerreiro desde sua mocidade. O que o Saul está querendo dizer ali? Você ainda não é competente para guerrear contra ele. Aí Davi vai pedir 5 minutos de palavra e vai narrar a própria história para Saul. E onde o Senhor falou para mim assim, Luiz Augusto, vai ter momentos que você vai ter que narrar a sua própria história para si mesmo. Para tu se lembrar que essa não é a primeira guerra que tu enfrenta. Para tu se lembrar que não é o primeiro gigante que você luta. Aí Davi vai pedir palavra e vai falar assim, ó, Saul, me desculpa, mas eu já enfrentei um urso. Eu já enfrentei um leão. Ninguém viu, mas eu sou testemunho. Davi está dizendo ali, pastor, eu sou sobrevivente de causas passadas. Eu sou sobrevivente de guerras passadas. Ali não tinha ninguém vendo, não. Não tinha esse cenário, não tinha essa plateia. Mas eu vi porque eu passei. Quando o urso veio sobre mim, eu fui para cima dele. Quando o leão veio para cima de mim, eu fui para cima dele. Davi está dizendo, esse gigante não é a primeira guerra que a gente passa, não. Então, muitas das vezes, a gente tem que olhar para o nosso cenário, para o tempo que nós estamos vivendo, e a gente vai ter que narrar nossa história para nós mesmos. Verdade. É a primeira guerra que a gente passa. Verdade. Sabe? Problema financeiro. É a primeira dívida que eu me encontro. Problema de depressão. É a primeira vez que eu passo por isso? Não, eu já passei por coisas piores. E quando eu entendo que eu já passei por coisas piores, eu entendo que como eu venci no passado, eu também vou vencer agora no meu presente. Você concorda? Concordo. Dentro dessa história que a gente está conversando, da caverna do profeta Elias, costumo dizer que muitas das vezes a gente também se isola. Sim. Tem um momento que a gente vai para dentro da caverna, não quer ver ninguém. Tem um momento que a gente não quer falar com ninguém. Sempre tem aquele momento. Aquele momento que você fala assim, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não tô bem, hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero jejuar, hoje eu não quero ir pra monte, hoje eu não quero, né? E dentro dessas guerras, o Senhor tá falando, sai dessa caverna. Porque hoje o que tem mais é crente dentro da caverna. Meu Deus. Hoje o que você vê mais por aí é crente, hoje tem culto. Não, hoje não vou pro culto não. Aí inventa uma desculpa. É gente morta espiritualmente, é gente fraco na fé, é gente que não consegue mais orar, não consegue jejuar. Quando você vai ver, tá debaixo de uma depressão, tá debaixo de um isolamento dentro de um quarto, não quer trancado, não quer falar com ninguém. Desliga o telefone, some do mapa. É guerra interna, muita coisa acontecendo por aí. É guerra interna. Aí já tem problema externo, já tem problema interno. É muita coisa. Quando vê, mas a gente entende que a gente consegue resolver isso na oração. É muita coisa. E a gente volta pra oração. É. Tem guerra que a gente só vai vencer na oração. Isso aí. A Bíblia diz que Êxodo 17, quando os amalequitas vêm atacar o povo de Israel em Refidim, Moisés
diz para Josué selecionar homens para entrar naquela peleja, só que Moisés entende que na força do braço aquela guerra não vai ser vencida. Exatamente. Então, da mesma forma que Josué seleciona os homens para segurar uma espada, Moisés está subindo para o cume do monte, e a Bíblia diz que Moisés está intercedendo sobre aquela guerra. Só que quando ele está com a mão estendida, o povo de Israel prevalecia. Só que quando ele abaixava suas mãos, a gente entende que é o cansaço, a fadiga muscular de manter os braços, porque o cansaço também bate, né, no meio da guerra. A Bíblia diz que os amalequitas prevaleciam, né? Só que a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés abaixava, Arão e Hur, um segurava na esquerda, o outro segurava na direita, colocando uma pedra sobre Moisés, a qual ele conseguiu ficar a noite toda com a mão estendida sobre aquele cenário de guerra. Então a gente entende, teve seleção para Josué guerrear embaixo, mas também teve seleção para quem Moisés ia subir o monte. Porque não é só sobre ir para o cume do monte interceder, mas é saber com quem eu estou indo. Exatamente. Se Moisés sobe o monte sozinho, pastor, se as mãos dele cansam, ele está sozinho. Ia dar ruim. Aí a gente volta lá em Gideão, a gente volta em Davi, e a gente entende que tudo dá para se vencer na base da oração. Verdade. Guerra que a gente não vai vencer em pé, nós vencemos de joelho. Guerras que a gente não vence falando, nós vencemos orando. Mas nada impede de nós tomarmos uma atitude e dobrar o nosso joelho. Eu costumo dizer que a distância do teu milagre, a distância da tua providência, é a mesma distância que está entre o seu joelho e o chão. Escuta isso aqui. A distância do teu milagre, a distância da providência que Deus tem que entrar na sua vida, está na distância entre o teu joelho e o chão. Se você dobrar o joelho e movimentar o campo espiritual, Deus faz. Mas muitas das vezes Deus não faz porque Deus está esperando um posicionamento teu. E você está olhando para o céu e está esperando uma providência de Deus. Só que Deus está olhando para você e está esperando um posicionamento. Você está esperando providência e Deus está esperando um posicionamento. Nada vai acontecer se não for através do teu posicionamento. Tudo requer de um posicionamento. Se não tiver um posicionamento, não tem como ficar de pé de forma alguma. Por isso que Deus, quando ele entra com Josué, ele vai falar, Josué, levanta-te. Isso aí. Põe de pé. Põe de pé. Vou falar com quem está prostrado, com quem está caído. Eu ficar de pé. Gente, estamos chegando no nosso final do podcast. O pastor Daniel Nascimento, ele subiu o nível desse podcast aqui. Eu tenho certeza Amém. que através desse podcast dá para você filtrar as palavras certas que servem para a sua vida e você fazer um checkmate na sua mente para você avançar e alavancar. Pastor, libera uma última palavra para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo. Gente, deixo para vocês o Salmo 91, capítulo Sim. 7. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 sobre a tua direita, mas tu não serás atingido. Deixo também para vocês, nenhum mal lhe sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu profetizo sobre a sua vida, louvado seja Deus, que não vai haver morte, não vai haver sepultamento, aleluia. Haverá culto de ações de graça e o nome do Senhor será glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra, sejam cheios do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Não pare de orar, continue orando, persevere na oração, porque a oração ainda há poder. A oração pode muito ter seus efeitos. Aleluia. Ele passou aqui, esse varão. É, Jesus. Ele passou aqui. Aleluia. Gente, obrigado, tá? Obrigado por você que nos permitiu adentrar na sua casa, tá bom? Através desse podcast, eu tenho certeza que Deus falou com você e Deus vai mudar a rota somente para te alcançar, tá bom? Ó, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Eu tenho uma missão para você, compartilhe esse podcast com 10 amigos e com 10 inimigos, para que eles possam ouvir a voz do Senhor através do seu link, tá bom? Pastor, tem um bordão aqui, que todo convidado que vem, ele tem que liberar o meu bordão. O meu bordão é gente. Então você olha para aquela câmera ali, ó, sua câmera, e libera um gente, paz do Senhor. E a gente encerra esse podcast. Tá? Já pode? Já pode ir. Gente, paz do Senhor. Gente, tamo junto. Fica com Deus, um beijo. Tchau, gente.